Se o Senhor permitir, ficaremos neles apenas, nessas 4 mensagens que o Senhor trará para nós nesses dias. Portanto, já foi lido um texto que antecede, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Antes de mais nada, eu preciso dizer que me sinto já praticamente em casa aqui, apesar de não conhecer a maioria dos adolescentes, conheço muitos, os quais já tive em outros momentos muito graciosos. Eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, adolescentes aqui, vocês são privilegiados, não apenas e principalmente por estarem na aliança do Senhor. Porque o fato de vocês estarem aqui demonstra que vocês conhecem a palavra de Deus, vocês estão debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que, conhecendo um pouquinho o nosso país e a nossa igreja, eu quero dizer para vocês que vocês são pastoreados por homens que amam vocês, por homens que nas conversas e o fato de estarem aqui com vocês demonstra ainda isso, demonstra o quanto vocês são preciosos na vida desses pastores. Portanto, louvem a Deus pela vida dos pastores que têm. Já foi lido aqui pela nossa irmã essa doxologia no final do capítulo 11, a profundidade da riqueza, tanto na sabedoria como no conhecimento de Deus. Esse texto termina com as palavras que eu gostaria de começar essa mensagem. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos então ler os capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Deus amado, louvamos ao Senhor por esses meninos que estão aqui. Senhor Deus, como é emocionante nós vemos o teu povo trabalhando para o Senhor tão cedo na vida, e fazendo isso com tanta alegria, com tanta dedicação, com tanto esmero. Eu quero te louvar, Pai, pela vida desses meninos e meninas. Eu quero te louvar porque eles estão aqui interessados em ouvir a tua voz, porque eles estão aqui desejosos de ouvir a tua palavra. Eu quero te agradecer pelo tempo que temos diante de nós e te pedimos, Deus amado, a despeito da dificuldade de vivermos nesse mundo corrompido, de vivermos nesse mundo perverso, do qual o príncipe desse mundo cega o entendimento de tanta gente. Como é fácil para nós nos conformarmos com as coisas desse mundo. Como é fácil para nós sermos seduzidos. O pecado, Senhor Deus, ele é tão bom diante dos nossos olhos. Ele é tão sedutor. Ele promete aquilo que ele não consegue cumprir. E ele tem esfacelado tantas vidas, tanta gente. Ele tem deixado consequências tão drásticas. E nós te pedimos, Senhor Deus, que durante esses dias, essas almas que estão aqui sejam levadas cativas à obediência de Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, que apesar da instrumentalidade, do vaso de barro que o Senhor está para usar, o Senhor possa fazer com que a tua palavra possa brilhar tão claramente, que a luz da tua palavra, muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais
deslumbrante do que qualquer coisa que a tua natureza que aponta para ti pode declarar, que ela possa alcançar cada coração, que a tua palavra faça aquilo que nenhum homem é capaz de fazer, mas que o teu Espírito Santo haja com liberdade durante esses dias aqui, que o teu Espírito Santo possa fazer com que a tua palavra não volta vazia, ela cumpre e certamente cumprirá o papel pelo qual ela foi designada. Mas o que nós te pedimos, Senhor Deus, é que a obra do Espírito seja tal durante esses dias, que o destino dessa palavra seja transformação, salvação, melhora, santificação. Que se houver alguém aqui que seja enrijecido no coração, não seja por causa da tua palavra, mas que seja tão somente, Senhor Deus, porque a obstinação do seu coração está declarando que vai se negar a obedecer ao Senhor. Não é isso que nós desejamos. E nós te pedimos que o Senhor quebrante corações e derrube todo o intento inimigo de fazer com que a tua palavra seja banalizada durante esses dias. Por isso, é no nome do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, de Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina, e nós oramos. Amém. Irmãos, o livro de Romanos é, sem dúvida alguma, uma das cartas do apóstolo Paulo em que ele fala de uma forma muito clara acerca da doutrina e da prática da vida cristã. Se vocês querem aprender doutrina e se vocês querem aprender sobre vida prática, leiam o livro de Romanos. Só nesses 2 versículos, as 4 mensagens que a gente vai trazer são as seguintes. Hoje à noite, a gente vai entender o que significa sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa isso? Amanhã pela manhã nós ataremos essa mensagem de hoje à noite com a maneira com a qual Deus quer que nós o cultuemos, porque esse rogo de Paulo de nós apresentarmos os nossos corpos por sacrifício vivo a Deus é para que apresentemos a Deus um culto racional. O que significa isso é o que veremos amanhã de manhã. Com a graça de Deus, amanhã à noite nós entraremos no versículo 2 e falaremos então sobre o tema desse encontro: conformado ou transformado. Não vos conformeis com este século. Será que temos nos conformado com as coisas desse mundo? É o que veremos com a graça de Deus amanhã à noite. E no culto de domingo de manhã, se Deus assim permitir que cheguemos até lá, nós falaremos um pouco sobre a vontade de Deus. Eu tenho certeza plena, absoluta, de que muitos de vocês procuram isso. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero saber o que Deus quer para mim. E muitas vezes, queridos, isso é muito objetivo, isso é muito claro. Ele diz para você aquilo que Ele quer de você. E sem dúvida alguma, esses versículos vão nos ajudar a chegar lá, a chegar à compreensão do que significa a vontade de Deus. Mas hoje eu queria começar então com essa ideia do sacrifício vivo. A primeira parte do versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se não for isso, é perto disso. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois disto, 11 capítulos de uma doutrina muito clara, muito objetiva, muito simples, a doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo, ele eleva uma doutrina específica, que é a doutrina da misericórdia de Deus. É interessante que a gente preste atenção um pouquinho naquilo que, como o apóstolo Paulo construiu o raciocínio dele até ele chegar até aqui. E eu tenho certeza, queridos, que vocês vão se maravilhar com isso. Vocês são jovens, vocês estão em escolas, em universidades, alguns já estão em universidades aqui. E vocês acompanham as aulas com muita maestria, vocês são inteligentes. Eu já conversei aqui com alguns que têm planos extraordinários para a vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Agora,
mais importante para qualquer profissão de vocês é vocês conhecerem bem a palavra de Deus. Então comecem pelo livro de Romanos. O primeiro capítulo de Romanos, ele dá uma pancada nos gentios. Ele está lá escrevendo para Romanos, onde tinha romanos, romanos, gentios, gregos, e nessa mesma igreja havia alguns judeus. Ele começa disparando contra os gentios. Ele diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade com injustiça. Ele demonstra no capítulo 1 que todos os gentios estão debaixo da ira de Deus naturalmente. Isso inclui a mim e a vocês, todos nós. Mas no capítulo 2, porque eu imagino que os judeus, lendo o primeiro capítulo de Romanos, começam a se inflar, começam a dizer: está vendo? A gente fala desses gentios, olha o apóstolo Paulo falando aí. Aí todas as armas do apóstolo Paulo no capítulo 2 agora vão contra os judeus. Como quem diz mais ou menos assim: vocês, tendo tudo que vocês têm, vocês tendo os profetas, tendo a Bíblia, tendo o Salvador, tendo tudo, vocês são muitas vezes até piores do que os gentios. E no capítulo 3, então, ele engloba todo mundo dizendo: porque está escrito que não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Queridos, o apóstolo Paulo ele coloca de uma maneira muito clara que Deus não faz acepção de pessoas. A lei foi escrita e nominada diante de nós para que se cale toda a boca e todos nós sejamos culpáveis diante do Senhor. Todos nós, eu e vocês, sabemos que a lei nos condena. É uma prova disso. Eu vou provar isso para vocês. A gente conhece muito bem os 10 mandamentos. Todos nós conhecemos a lei do Senhor. E muitas vezes a gente acha que a gente consegue cumprir os 10 mandamentos. Mas você quebrou os 10 mandamentos hoje. Você diz: peraí, pastor, o senhor está julgando. Estou mesmo, mas essa é fácil. Nós não conseguimos, queridos, viver um dia sem que toda a lei de Deus seja quebrada diante de nós. Porque nesse dia você já priorizou alguma outra coisa. Talvez esteja fazendo isso agora. Já priorizou alguma outra coisa que não a palavra de Deus. Não é verdade? Então você criou um Deus para você. Porque qualquer coisa que se coloca mais importante do que Deus se torna o seu Deus. Isso abre portas para a sua idolatria, que brota do seu coração. Quando você bota a cabeça no travesseiro, o que é que você pensa? Você pensa na glória de Deus? Você pensa na santificação? Não. É em outras coisas que você pensa, pois está aí exatamente o seu ídolo. E dessa forma você toma o nome do Senhor Deus em vão, banaliza o nome de Deus. Aí você diz: mas peraí, o dia do Senhor, como é que a gente quebra? Veja, o dia do Senhor, o mandamento, o quarto mandamento diz assim: 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra. Quando a gente deixa de ser diligente com aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, a gente quebra o dia do Senhor. Quantos de vocês, quando tem prova na segunda-feira, ficam em casa domingo estudando? Por quê? Porque não foram diligentes nos outros dias, ficaram no Zap, ficaram no Facebook, ficaram fazendo muitas outras coisas que são lícitas e boas, se santificadas, se usadas para a glória do Senhor, e quebram o dia do Senhor dessa forma. Vocês desobedecem aos pais, desobedecem às autoridades, desonram-os. Vocês fazem isso com frequência. Vocês matam, assassinam. O Senhor Jesus nos diz que aquele que tem um inimigo, aquele que fala com leviandade acerca de outra pessoa, aquele que guarda amargura no seu coração, certamente já cometeu assassinato. Aquele que olha com intenção impura no coração para uma mulher, ou uma mulher que olha com intenção impura no coração para o homem, já cometeu adultério. Quando nós nos apropriamos de algum programinha que não é nosso, nós utilizamos sem pagar, nós nos tornamos ladrões, roubadores. E tem muita gente fazendo isso com frequência, usando a pirataria como se fosse alguma coisa de espertão. Não tem nada de espertão nisso. Loucura, é quebrar a lei do Senhor.
a maledicência, a cobiça. Irmãos, a lei de Deus nos condena. É isso que o apóstolo Paulo sumariza nos 5 primeiros capítulos do livro de Romanos. Todos nós não temos como chegar até Deus. Isso traz para nós um problema. Isso traz para nós, deve trazer tremor para nossas pernas. Nós somos inimigos naturalmente de Deus. Mas aí ele confessa isso de uma forma ainda mais clara no capítulo 7, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E queridos jovens, igualzinho a vocês, tanto o apóstolo Paulo quanto todos nós pastores aqui, passamos por esse mesmo tipo de problema, porque nós sabemos o que significa o coração humano. Nós sabemos o que significa tantas vezes a gente querer viver de forma santa, a gente querer viver de forma piedosa, a gente querer viver para a glória de Deus, e de repente a gente sai do ambiente em que isso se torna fácil, e a gente vai para a escola, e a gente vai para o computador, e a gente vai para os trabalhos que a gente tem, e de repente as pressões, as dificuldades, as seduções se tornam tão claras diante dos nossos olhos, e a gente fica por algum tempo ali titubeando, até que Satanás arma as suas arapucas e nós caímos nelas. Vocês passam por isso. Vocês passam por essas dificuldades. O apóstolo Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é a solução? Como é que a gente vai conseguir conviver com o pecado que tenazmente nos assedia? Como é que a gente vai conseguir entender que precisa ser santificado? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, a gente está com um problema sério diante de nós. Problema seríssimo. E queridos, esse problema é um problema de toda a humanidade. A partir daí, o apóstolo Paulo então erige, a partir do capítulo 8, a doutrina da misericórdia de Deus. Ele diz que em Cristo não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele diz que em Cristo nós, apesar do nosso pecado, fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus e transportados da morte para a vida. De uma forma extraordinária, como que subindo, como escalando uma montanha, de uma doutrina extraordinária. O apóstolo Paulo declara que apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar de Deus olhar para nós e não ter nada de bom em que Ele possa olhar, Ele diz: eu te amo, eu quero você. Só que por causa da sua justiça, por causa da sua ira, que se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, lá no capítulo 1, ele declara, por causa da sua fidelidade, porque ele não pode negar-se a si mesmo, que para que ele possa declarar que eu sou justo, injusto, vai ter que ser considerado pecador, ímpio, tragédia, desgraçado. E esse justo é o seu próprio Filho Jesus. Ele faz com que o seu Filho Jesus vá para a cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, então, a ira de Deus que se revela do céu contra mim, contra você, contra o seu pecado, contra a quebra dos mandamentos do Senhor. Agora é o seu próprio Filho que tem que amargar, que tem que chorar, que tem que suar sangue, que tem que receber a ira de Deus no inferno, para que você seja livre. E o nome dessa doutrina é misericórdia. Nós não recebemos a ira que merecíamos receber. Então, com base nessa misericórdia, ele então, como que eu disse, escalando um monte muito bonito, muito alto. Ele está olhando simplesmente para o monte aqui. Ele dá uma parada e ele olha para trás. O apóstolo Paulo está escrevendo uma das cartas mais lindas que você pode ler. E ele está sendo levado pelo Espírito Santo. E quando ele olha para trás e contempla aquilo, como que maravilhado, como que estupefato, como que sem conseguir compreender aquilo que ele mesmo escreveu, então ele traz aquilo que foi lido aqui. Depois de 11 capítulos ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus pensamentos. E aí cita os profetas e o livro de Jó. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, eternamente a glória. Amém.
E ele inicia então uma segunda parte da sua carta, na qual toda essa doutrina linda, extraordinária, demonstrando que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Com base em tudo isso, com base nessas misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo traz um rogo. Ele, depois de explorar todo esse campo extraordinário da eleição de Deus, ele olha para a igreja, ele olha para mim, para vocês, e ele diz: eu rogo a vocês, irmãos, por causa dessas misericórdias de Deus. Ou seja, a base para aquilo que ele vai pedir deve tocar o nosso coração, queridos. A base do que ele vai pedir é a misericórdia de Deus, é o fato de nós merecemos a ira e o inferno, mas Cristo pagou o preço por nós. Ele recebeu a ira de Deus, ele que teve que dizer naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele que teve que suar sangue no Getsemane, ele que teve que ouvir a negativa de Deus quando o próprio Jesus pediu para o Pai, dizendo: livra de mim esse cálice, passa, Senhor. E o Pai dele disse: não, a minha ira vai ser derramada completamente contra você. Aquilo que eu odeio tanto, mas eu odeio tanto o pecado, que você vai ter que tomar cada gota desse fel terrível da minha ira, da ira de Deus que se revela do céu. A misericórdia de Deus então nos alcança quando Cristo recebe a ira do Senhor. Portanto, o rogo de Paulo é com base em alguma coisa muito séria, é com base naquilo que nos constrange. E qual é então o primeiro assunto que o apóstolo Paulo vai falar? Esse rogo dele, esse pedido extraordinário, ele tem um endereço certo. E o endereço certo é a demonstração, queridos, de como Deus odeia o pecado. Meninos e meninas, adolescentes que estão aqui, entendam isso. Eu sei que é difícil de entender, mas deixa eu tranquilizar vocês. Não é difícil de entender porque vocês são adolescentes. É difícil para a gente que já está há muito tempo nessa vida crescer também, ou entender também. Deus odeia o pecado. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Com base nessas coisas, entenda qual é o endereço de Paulo nessas palavras. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que, aí vem o ponto de aplicação, que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante, irmãos, que mesmo falando para pecadores, e os romanos eram pecadores, eles precisavam ouvir sobre isso. O apóstolo Paulo os chama de irmãos. Isso é muito significativo, tocante, porque demonstra que essas misericórdias estão envolvidas nessas palavras. Veja só, o fato de você estar aqui, o fato de você ter declarado algum dia que você ama a Jesus, o fato de você amar a Jesus, é simplesmente por uma coisa: porque Ele amou você primeiro. Não é isso que o apóstolo João nos diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é isso? Pois bem, irmãos, nesse sentido, vocês aqui nessa noite, ainda estejam lutando contra o pecado de vocês, e eu gostaria que cada um entendesse que é contra o pecado de vocês que vocês estão ouvindo essa palavra nessa noite, vocês podem, pelas misericórdias de Deus, ser chamados também de irmãos. Então, a coisa começa a dar uma clareada. Essas palavras não são porque vocês são odiados por Deus, porque a ira de Deus, não, a ira de Deus teve um endereço, Cristo. E porque a ira de Deus teve um endereço, o endereço foi Cristo, vocês são amados. E porque vocês são amados, vocês precisam ser constrangidos a tal ponto pela cruz, que entendam que o pecado precisa ser tratado. Vocês precisam abandonar o pecado. Todos nós precisamos abandonar o pecado, irmãos. Pois bem, o rogo é para que apresentemos os nossos corpos
em sacrifício a Deus. Santidade no corpo. Esse é o nosso sacrifício. Daqui a pouco a gente vai fazer uma ponte para o que a gente vai ver amanhã de manhã. E essa palavra sacrifício, ela linka a gente com o culto do Antigo Testamento. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. É o que a gente vai ver amanhã de manhã. A palavra sacrifício no corpo, ela é utilizada por Paulo como um trocadilho também, para a compreensão de que no corpo é onde nós mais gostamos de pecar. Nós pecamos com os pensamentos, nós pecamos com a mente, nós pecamos com palavras, nós pecamos com a ação, mas o pecado se torna extremamente sedutor quando o nosso corpo está em voga. Portanto, é extremamente importante a gente entender o conceito de corpo no Novo Testamento, para que a gente não se perca nesse caminho que o apóstolo Paulo faz. Eu queria que você abrisse alguns textos aí, que vão ajudar você a entender isso. O primeiro é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, que o texto diz assim. Todo mundo achou? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções nós temos dado da parte do Senhor Jesus. A partir do versículo 3 agora. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, imoralidade, pecado no corpo. A palavra aqui é porneia, de onde vem a palavra pornografia, de onde vem a palavra de pecados cometidos entre a nossa mente e que degladiam contra a nossa santidade no corpo. Então continue no versículo 4, que isso é dito com maior propriedade ainda, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E vejam, namorados, olhem o versículo 6. Olhem o versículo 6 e tremam, porque é isso que diz a palavra do Senhor. E que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, o corpo, ele precisa ser preservado. A santidade, ela precisa ser não apenas um alvo, um objetivo, mas ela precisa ser uma marca alcançada. Nós precisamos da santificação, porque senão não veremos o Senhor, porque os pecados do corpo tornam Deus contra nós. Veja que coisa interessante. Paulo diz em Romanos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esse texto está dizendo que Deus se torna contra nós. E meu querido, se Deus for contra nós, quem será por nós? O que será de nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Queridos, estamos diante de um fato de algo extremamente assustador. Agora, veja o versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E eu não sei como você está ouvindo essas palavras aqui, porque talvez possa existir alguns aqui que estejam constrangidos pelo seu próprio pecado, e nesse constrangimento pelo seu próprio pecado vão iniciar uma luta da carne contra o espírito, porque são opostos entre si, para que você não faça o que porventura seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5. Entretanto, sabe o que eu tenho certeza inequívoca e absoluta? Que tem gente aqui pensando o seguinte: tem gente aqui pensando, como é
racionalizar, para poder continuar vivendo do jeito que está vivendo, para poder continuar usufruindo dos pecados do corpo da maneira que está, e ainda assim continuar como se crente fosse, usufruindo dos prazeres da igreja, usufruindo de momentos extraordinários como a gente pode viver, e achando muitas vezes, sendo enganado por Satanás, que é crente. Então a gente está falando de coisa séria aqui. Se você estiver rejeitando essas palavras ou tentando racionalizar, leia comigo o versículo 8. Dessarte. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, se você continuar lutando, você não está lutando contra os pastores da igreja, você não está lutando contra esse pregador aqui que chegou, está indo embora na segunda-feira e ponto. Não, é contra Deus que você está lutando. Ele é que é o vingador. Agora você vai entender por que ele é o vingador. Daqui a pouco a gente vai ler um texto em Coríntios, daqui a pouco, que você vai entender que a razão pela qual ele é o vingador é porque ele ama muito o nosso corpo, a tal ponto de mostrar que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é um templo, é uma morada, é um local de habitação, e que não nos pertence. Nós pertencemos ao Espírito Santo do Senhor, e Ele ama aquilo que é dele, Ele cuida daquilo que é dele, e por isso Ele torna separado, santo, mexer no corpo de Cristo, e nós somos unidos com Cristo, é mexer com o próprio Deus, e é por isso que Ele se torna o vingador. Agora volte para Romanos e entenda um pouco sobre isso. Romanos capítulo 6, versículo 12. A gente vai ler o versículo e imediatamente correr para Coríntios. Romanos capítulo 6, versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo, ele para chegar naquilo que ele disse no capítulo 12, ele constrói um raciocínio. E o raciocínio de Paulo é simples, irmãos. Se eu e vocês nos deixarmos tentar vencer os nossos pecados pelas nossas próprias forças, nós estaremos fadados ao fracasso. Se você tentar lutar contra o seu próprio pecado sozinho, achando que é forte, tentando conhecer os seus limites, isso acontece muito nos namoros, tentando conhecer os seus limites, vamos ver onde é que a gente pode chegar, você vai se quebrar. Você vai se quebrar. E as consequências são drásticas, irmãos. Terríveis. Você não vai querer pensar nisso na hora. Sabe por quê? Porque na hora o troço é bom demais. O negócio é bom. Você já sabe disso. A gente não está falando sobre nada obscuro aqui. A coisa é boa. Tem um local certo para ela. Deus estabeleceu todas as coisas. Deus criou todas as coisas para o nosso prazer, para o nosso bem. Agora Ele estabeleceu isso para o local e para a hora certa, para a pessoa certa. Quando nós passamos a termos pequenos momentos de alegria e de euforia, nós estamos desperdiçando a bênção de Deus e usufruindo simplesmente daquilo que a nossa carne deseja. Não reine a carne nos nossos corpos mortais, para que não obedeçamos às nossas paixões. Não obedeçam às paixões de vocês. Querem desobedecer? Tem aqui um negócio para vocês desobedecerem. O coração de vocês. O coração de vocês que vai tentar rejeitar essas coisas aqui. Agora, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. É o texto que eu gostaria de focar agora nesses minutos. Especialmente a partir do versículo 15. Irmãos, que estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12 para fazer o contexto. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas lhe são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o corpo e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes quanto aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, até aqui você tem a construção da aplicação que vem. A construção é simples. A construção é: Deus ama o nosso corpo, porque nós fazemos parte agora de um corpo que não nos pertence mais. É o corpo de Cristo. É isso que nós somos. Isso é glorioso. Perder essa é bom demais. Nós não somos donos do nosso corpo. Ele não nos pertence. Ele pertence a Cristo. E porque ele pertence a Cristo, agora a gente tem que dar contas a Ele, ao dono. A gente vai ter que dar contas ao dono do corpo daquilo que a gente faz com aquilo que não é nosso e que está sob os nossos cuidados. Portanto, versículo 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, a palavra de Deus é muito simples e clara e objetiva. Vocês se carregam dia após dia uma massa, e ela não pertence a vocês. Ela está para usufruto de vocês. Ela está posta, ela leva você para todo canto, e é o corpo de vocês. Esse corpo pertence a outro dono, que, se você for crente, ele pagou por um preço, e o preço foi a cruz. E agora nós daremos contas ao dono do corpo daquilo que nós fazemos. Portanto, o imperativo é esse. E é isso que eu queria que vocês entendessem aqui. Fujam da impureza. Deixa eu dizer o que é que normalmente a gente faz. A gente confunde tentação e Satanás. A gente confunde essas duas coisas. E a gente muitas vezes tenta até inverter os papéis que elas fazem. Mas deixa eu colocar muito simples aqui com vocês. Quando a Bíblia fala de Satanás, a Bíblia não diz que a gente deve ter medo de Satanás, não. Sabia disso? Tem muito crente hoje que tem medo de Satanás. Não precisa ser jovem. Eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e porque tendes vencido o maligno. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, urdindo planos para tentar tragar vocês. Resistir firmes na fé, e certamente ele não estará mais convosco. Queridos, nós não temos que ter medo de Satanás. Paulo diz aos Colossenses que na cruz, mais uma vez, ele expôs todos os principados e potestades à ignomínia. Ele venceu. Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Não temos que ter medo de Satanás. Podemos resistir pela palavra de Deus. Entretanto, as tentações, a impureza, nós muitas vezes queremos enfrentar. Nós muitas vezes queremos achar que somos fortes para vencer as nossas tentações. E me deixe ser muito claro com você: nós não somos. Somos fracos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu compreendo que eu tenho que correr da tentação, não é saber o meu limite, não tente saber o seu limite, porque você vai cair. Não tente chegar mais perto, não tente chegar mais longe, que você vai se quebrar. Não, fuja. Isso não é covardia, isso é coragem. As pessoas vão dizer para você: seu covarde, seu bicho, seu o que quer que seja, fuja. Ouça todos os impropérios. O nosso mestre ouviu impropérios muito piores.
aqui hoje sofrendo as consequências dos pecados que cometemos lá atrás. E posso dizer para você, não vale a pena. Não vale a pena. Apresentem os corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entretanto, queridos, eu queria ir para mais um texto ainda nessa noite. E com ele a gente acaba. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque pela graça de Deus eu sei que muitos aqui, ainda podem ouvir essa palavra e dizer: puxa vida, Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque eu estava chegando perto de fazer uma coisa doida, de fazer uma besteira. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me salvou disso. Eu agora sei que eu preciso correr. Que os meus limites são fracos demais, que eu sou uma tragédia, eu sei disso. E muitos de vocês vão poder, mais na frente, glorificar a Deus por serem preservados, por não fazerem aquilo que vocês querem fazer. Lutem contra as vontades de vocês. Mas eu preciso dizer alguma coisa, porque infelizmente, irmãos, eu digo isso com dor no coração tão grande. É tão grande. Eu infelizmente sei que estou falando para algumas pessoas aqui, ainda com idade tão pequena, que já passaram de alguns limites. Infelizmente. A gente vai falar amanhã à noite sobre como a igreja tem se tornado cada vez mais conformada, secularizada, parecida. E a consequência, queridos, é que muito cedo, meninos e meninas como vocês têm buscado coisas que não deveriam buscar. Vocês deviam estar pensando em estudar, em planejar suas coisas. Vocês deviam estar pensando em tantas outras coisas na vida e estão atados muitas vezes a um relacionamento que nem vai adiante depois. E você arrependeu tanto disso, mas tanto disso. Podem ficar com raiva de mim, eu amo vocês. Eu amo vocês. E por isso estou dizendo isso aqui para vocês. Mas, se por acaso você é um daqueles que já passou desses limites, e você agora ouviu que Deus é o vingador, você agora ouviu que os pecados cometidos contra o corpo são piores, porque Deus se torna irado, porque é o corpo de Cristo. Eu não queria que o medo, que o temor e que o pavor saísse de perto de você ainda. Mas eu queria que você entendesse que as bases para as quais Paulo está usando essas palavras são as misericórdias de um Deus que sabe perdoar. São as misericórdias de um Deus que sabe fazer com que num momento como esse de hoje, pessoas como vocês possam abandonar pecados. E por isso eu queria que você fosse para 1 Pedro, capítulo 4. Primeiro Epístola de Pedro, capítulo 4. A gente vai voltar para 1 Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 1, diz assim: veja o exemplo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Se você está em pecado, se você está fazendo coisas que você sabe que Deus não gosta, se você está deixando que o seu corpo seja tocado, seja usado, se você está permitindo isso, não vai ser fácil para você tomar essa decisão. Não vai ser fácil. Eu não estou apresentando aqui um caminho, uma porta larga, não. Eu estou apresentando uma porta estreita. Entrai pela porta estreita. Eu estou apresentando um caminho difícil. Entrem por esse caminho difícil. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Portanto, eu estou trazendo para vocês algo que vai trazer sofrimento para vocês. Mas é um sofrimento bom, um sofrimento que vale a pena. Versículo 2: para que
Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É simples, né, irmãos? É claro. Vocês ainda vão viver um tempinho aqui, espero. Espero que vocês ainda vivam um tempão aqui no mundo, para transformar esse mundo, para ser sal e luz, para transformação de vida de gente. Eu quero ver daqui a muito tempo, daqui a alguns anos, famílias lindas saindo daqui. Pais e mães da aliança, criando seus filhos para a glória do Senhor. Eu tenho essa expectativa para essa geração. Eu tenho expectativa, irmãos, que vocês sejam diferentes de nós. Que a geração de vocês seja mais pura, mais santa, mais bonita, que glorifique mais a Deus. Eu tenho expectativa que vocês ouçam palavras como essa, tremam nas bases e mudem de procedimento, para fazer com que os filhos de vocês possam herdar uma igreja mais pura e mais santa do que é que vocês herdaram, do que é que nós herdamos. E que nesse processo de degeneração, de secularização, a gente põe um ponto final, que os jovens, os adolescentes do estado de Rondônia possam de fato fazer grande diferença nos próximos anos na vida e no andar desse estado, porque vocês vão lutar ferrenhamente, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, é contra as suas próprias tentações, é contra os desejos do seu próprio coração. Vocês vão lutar internamente, a maior luta do mundo, a carne gritando contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, e vocês vão vencer. Vocês vão vencer, porque vocês são fortes e porque a palavra de Deus está em vocês. Entretanto, queridos, é necessário força, é necessário que vocês entendam. E para vocês que já viveram o que não deveriam ter vivido, versículo 3: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, vontades, desejos, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, aí veja o que vai acontecer. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Deixa eu fazer uma profecia aqui. Você não é isso que eu gosto de profecia. Estou fazendo aqui para vocês. Se vocês resolverem ouvir isso que está sendo ensinado aqui nessa noite e saírem daqui santos, saindo daqui lutando contra o seu próprio pecado, vocês não precisam de movimentos, vocês não precisam de nada, vocês precisam da palavra de Deus somente. É só isso que vocês precisam. A vontade de vocês, ela não vai ser suficiente. Vocês vão precisar da palavra de Deus, da oração. Vocês vão precisar dar trabalho para esses pastores. Vão atrás deles, que o pastor não está conseguindo, me ajuda. Vão atrás dos presbíteros da igreja de vocês. Vão atrás das mulheres mais sábias. E vocês dizem, eu estou querendo, mas está difícil demais a luta. Não tenham vergonha, se exponham, porque vai ser melhor para vocês. Lutem contra o pecado de vocês. Vejam o que os escritores romanos dizem em Hebreus 12:4 diz: ainda na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. É até o sangue, é até a morte. Vale a pena morrer, mas não vale a pena pecar. Vale a pena lutar, irmãos, com todas as nossas forças. Agora, quando você fizer isso, as consequências vão vir. A zombaria vai vir, as difamações, as mentiras. Aí você vai em primeiro lugar lá para Jesus, no Sermão do Monte, quando ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas veja se não é exatamente isso que Pedro diz aqui. Depois de dizer basta o tempo decorrido no versículo 3. Veja o que ele diz no versículo 4. Por isso, o que é que eles vão fazer? Difamando-vos. Estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. De que lado vocês querem estar? De que lado vocês querem estar? Eu sei. Vocês querem estar do lado da santidade do Senhor. Mas eu sei que não é fácil.
Por isso, rogo-vos, queridos irmãos, com base nas misericórdias de Deus, daquilo que Ele fez com Cristo Jesus no Calvário, que vocês apresentem os corpos de vocês. O sacrifício não é fácil. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês são o corpo de Cristo. Honrem a Cristo no corpo de vocês. Saiam daqui dessa noite com a convicção de que vocês precisam ser mais santos, e que vocês precisam lutar ferrenhamente contra o pecado que nos assedia. E se por algum motivo você ouviu essa palavra e você está tão convicto do seu pecado que você, não importa quanto tempo tem de igreja, tem dúvida se você é um crente em Cristo Jesus, saiba que Ele é perdoador demais, e que se você se arrepender dos seus pecados hoje à noite, e se você confiar em Cristo, o Evangelho da Graça vai fazer com que você saia dessas portas uma pessoa transformada. Entregue-se a Cristo. Faça isso hoje. Seja santo, porque Deus é santo. Como Deus gosta de essa vida.